Olá, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia da TV Bandeirante, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que não se tinha um tratamento adequado, que é uma condição ligada também a movimentos involuntários, que é um distúrbio neuropsiquiátrico chamado síndrome de Gilbert-Tourette, que é um distúrbio crônico do componente genético caracterizado muitos tiques motores e vocais involuntários que começam na infância, geralmente em torno dos 6, 8, 10 anos. Embora não tenha cura, os tiques costumam melhorar ou desaparecer na vida adulta em cerca de 75% dos casos. Mas vamos lá. Nós temos características principais. Tiques motores são movimentos repetitivos, como piscar, caretas, encolher os ombros ou movimentos bruscos. Os tiques vocais ou auditivos são sons involuntários, com gritos, fugadas, tosse, repetição de palavras, que são chamadas isso ecolalia, ou menos comum, de 10 a 20% dos casos, palavras obscenas, coprolalia. A evolução, os sintomas variam de intensidade e piora com o estresse e tendem a diminuir com a idade. A evolução, os sintomas variam de intensidade, pioram com o estresse e tendem a diminuir com a idade, tendo como morbidade o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ansiedade e transtorno de aprendizado. O diagnóstico, basicamente, é a presença dos múltiplos tiques motores e pelo menos o vocal por mais de um ano e de início antes dos 18 anos de idade. O tratamento, não há cura normalmente, mas o manejo dos sintomas e terapias comportamental, treinamentos reversos de hábitos, e muitos desses movimentos podem ter uma melhora assim com o uso da toxina botulínica. Mas um dado interessante é que nós temos um ambulatório de movimentos involuntários aqui na Fundação de Neurologia e temos já uma quantidade de pacientes que aparece e nós estamos terminando já de concluir o trabalho que será publicado futuramente, com permissão, com toda a tecnologia, e mostramos e aplicamos o uso da cannabis. Utilizamos uma cannabis full espectro, 1:1, ou seja, com uma quantidade da substância THC, CBD, nas proporções iguais, e obtivemos uma melhora importantíssima. Um dos casos que nós achamos que teve uma melhora muito acentuada em um garoto de 12 anos de idade, teve uma remissão quase completa na nossa observação de 6 meses. Então, isso é um dado importante para uma patologia ligada a movimentos involuntários que não se tinha um tratamento adequado. Hoje, com a cannabis, veio trazendo mais essa novidade. Eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, para o programa Estação Bahia da TV Bandeirante, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho, não saia daí.
JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade. Salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, e a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia e eu quero aproveitar e me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar com a gente aqui no Estação Bahia? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela da nossa produção e eu tenho certeza que em breve você vai estar anunciando com a gente, não só para o estado da Bahia, mas também para o estado de Sergipe. Agora a gente vai com o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração da Estação Bahia de Jorge Ribeiro, aqui na nossa Bandeirantes. Com satisfação que nós retornamos, as perguntas que surgiram foram relacionadas a infarto fulminante. O que é infarto fulminante? Existe isso em realidade? O infarto, pior do infarto do miocárdio, são as 2 primeiras horas que seguem o infarto do miocárdio. Essas 2 primeiras horas, o que acontece é uma interrupção súbita da oxigenação do coração num determinado ponto, num determinado local. É uma artéria pequena, ou uma artéria média, ou uma artéria grande, que se fecha, geralmente uma artéria média ou pequena, e em função desse fechamento, o organismo desequilibra e passa a ser uma espécie de uma bomba atômica, porque o coração passa a apresentar arritmias, são chamadas arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares, e imediatamente ele parte para taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Isso é 30 segundos, 1 minuto no máximo, para ocorrer um desfecho. Essas arritmias, elas impedem que o coração bata. Então, o indivíduo apresenta isquemia cerebral imediata e perde os sentidos. E perdendo os sentidos, é um caminho já andado para a morte definitiva. Isso não acontece sem alguns avisos. E é preciso que as pessoas estejam atentas para isso. Geralmente, o indivíduo não se incomoda quando está ganhando peso. É nesse momento que as coisas começam a acontecer. O colesterol começa a subir desbragadamente. O colesterol LDL, que é o colesterol pior, ele
tem uma tendência a formar placas no interior das artérias e, por uma emoção, por um excesso de esforço qualquer, entendeu? Uma grande caminhada, uma caminhada nesse sol a pino do verão, isso leva ao desenvolvimento de deslocamento da placa. A placa vai deslocando e quando o indivíduo está descansando, ela completa o seu deslocamento e fecha. Então é chamado de tempestade cardíaca, porque tem trovões, tem raios, entendeu? E chuva. Em realidade é uma situação caótica e é preciso que o indivíduo esteja cercado de pessoas que entendam do assunto, que entendam de ressuscitação cardiorrespiratória cerebral e façam esse procedimento de imediato. Se não souber nada, bata no peito com força. Se o indivíduo ainda estiver acordado, manda esse indivíduo tossir, porque essa tosse pode reverter a arritmia cardíaca. De tal maneira que são medidas pequenas, mas que funcionam. Então, você bota o indivíduo deitado e com as pernas um pouco levantadas para o fluxo sanguíneo melhorar, inclusive o fluxo cerebral. E aí você senta sobre a barriga dele e empurra o tórax 80, 90, 100 vezes por minuto, para que o coração possa manter a sua função de bomba até a chegada de uma equipe diferenciada para fazer o devido tratamento. Obrigado a todos. Estaremos de volta no próximo domingo com outro assunto referente à cardiologia. É isso aí, meus amigos. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, que a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros.
Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Muito bem, estamos de volta no programa Estação Bahia. Que alegria mais uma vez estar junto com você. Gente, esta semana foi uma semana muito movimentada em relação a entregas feitas pelo governo do estado e também o governo federal, que contou também com a presença do presidente Lula. E a gente traz para vocês os principais assuntos tratados pelo presidente durante a sua fala. Acompanhe com a gente. Eu não poderia deixar de vir à Bahia no dia em que o companheiro Rui Costa se afasta do governo federal. O Rui foi imprescindível para montar uma equipe de governo e foi imprescindível, junto com a Miriam, para fazer com que as coisas acontecessem da forma nem tão rápida como a gente queria, mas mais rápido que qualquer um previa. Ou seja, só para você ter ideia, quando nós anunciamos o PAC, em 2003, ou seja, nós investimos e fizemos um anúncio de 1,8 trilhão de reais de investimento em obra nesse país. A gente não conseguiu 100% de sucesso em tudo que a gente queria, mas eu posso dizer para vocês que nós nunca tivemos a Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções que agora. Nós estamos terminando o 4º ano de mandato. Falta praticamente 9 meses para terminar o nosso mandato. Mas eu tenho dito, sobretudo para a imprensa fiscalizar, para a imprensa pesquisar e para a imprensa publicar, que se vocês pegarem a história do Brasil, desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, e vocês pegarem todos os presidentes em todos esses anos, e vocês fazerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vocês vão chegar à conclusão que os governos do PT sozinho fez mais do que todos os presidentes da República que foram presidentes da história desse país. Porque o pobre nesse país, o trabalhador desse país, é tratado como se fosse invisível. Eles fazem questão de não enxergar o povo pobre. Então, para que cuidar do pobre? E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Apesar que os ricos, muitas vezes, têm mais privilégios do que os pobres. Você não precisa governar para quem ganha bem, que pode se virar sozinho.
Só tem uma razão do Estado, é governar para as pessoas que necessitam, para as pessoas que trabalham, para as pessoas mais humildes, para a classe média baixa e para as pessoas que não tiveram sequer chance na vida de estudar. Essa é a razão de ser do Estado. E é por isso que eu estou muito feliz de ser um cara comprometido com as políticas de inclusão social nesse país. E muito mais orgulho ainda é que se você chegar em qualquer estado da federação, eu falo isso sem nenhum problema, em qualquer estado deste país, e do Nordeste, do Sul e do Sudeste, e perguntar em quais mandatos presidenciais foi colocado mais dinheiro nos governadores de estado e nas prefeituras do que os governos do Lula e Dilma, eu duvido que tenha alguém colocado tanto dinheiro nas cidades. O que baliza a nossa decisão é se aquele projeto que o governador está apresentando é necessário para fazer bem ao povo daquele estado. E se for bem, o estado vai receber o dinheiro. É por isso que quando choveu no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior obra de intervenção política que já foi feita na história do Brasil. É por isso que nós não escolhemos a cara do prefeito. Eu não quero saber se ele é Vitória ou Bahia, eu não quero saber se ele é Flamengo ou Vasco, eu não quero saber se ele é Corinthians ou Palmeiras, eu não quero saber se ele é Cruzeiro ou Atlético Mineiro, eu quero saber se o povo precisa das coisas. Se for de interesse do povo, o prefeito vai receber o dinheiro. E é assim que a gente vai reconstruindo esse país e transformando esse país numa nação mais justa. Uma nação em que as pessoas pobres começam a ficar menos pobres. É por isso que ao terminar o terceiro ano de mandato, a gente tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É por isso que a gente tem o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que a gente tem a maior massa salarial da história do Brasil. É por isso que a gente voltou a aumentar o salário mínimo acima da inflação. É por isso que nós temos a maior exportação da história do Brasil. E é por isso que nós temos a maior quantidade de alunos nas escolas por causa do ProUni, do REUNI, do FIES, do Enem e agora do PNB. Então, qualquer área que vocês quiserem escolher, vocês podem aferir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pesquise. Pesquise para saber. Veja quantos institutos federais tinha nesse país até 2003. Tinha 140 institutos federais feitos em 500 anos. Nós, em apenas 15 anos, Lula e Dilma, nós vamos deixar esse país com 780 institutos federais para que a gente resolva definitivamente o problema da educação. Nós, do PT, colocamos quase que o triplo de estudantes nas universidades que 500 anos de história. Porque nesse país a educação não era para as pessoas humildes, não era para os trabalhadores, nem rural, nem da cidade, não era para as mulheres. Educação era para quem podia ser rico, que nascia em berço de ouro. E nós resolvemos mudar a lógica. Educação não é gasto, educação é investimento. E se é investimento, qualquer filho de qualquer trabalhador tem o direito de disputar a mesma vaga em qualquer universidade com um filho de qualquer rico. E que vê-se melhor. O papel do Estado é apenas o de dar oportunidade para que as pessoas estudem. Eu quero saber quem foi que fez mais, acertou mais quilombola do que o governo do PT. Eu quero saber quem criou mais reservas extrativistas do que o governo do PT. Eu quero ver quem legalizou mais terras indígenas do que o governo do PT. Eu quero saber quem é que colocou mais terra disponível para a reforma agrária que o PT. Só para você ter ideia, no meu primeiro mandato, nós fizemos 50% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desse país, foi feito nos meu primeiro mandato. Uma demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E agora, outra vez, nós estamos batendo o recorde de assentamento de segurança do campo. Este ano é ano em que a verdade
vai disputar com a mentira. E aí é importante saber o trabalho que esse menino faz aqui. É importante saber o trabalho que ele faz. Porque é só vocês compararem o que foi feito na saúde pelo governo do Estado e o que foi feito pela Prefeitura. Não precisa ninguém falar mal de ninguém. Compare quantas escolas fez o governo do Estado e quantas fez o município. Quantas policlínicas fez o governo do Estado e quantas fez o município. Então, companheiros e companheiras, humildemente, eu quero agradecer a vocês por terem ajudado a fazer desse país um país da república. Estejam certos de uma coisa. Vai acontecer muita coisa nesse país, muita coisa. E eu tenho certeza que nós vamos continuar com todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de eu ir embora. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, querido. É isso aí, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nossa página no YouTube. Acesse lá, Estação Bahia, se inscreve no nosso canal, clique no sininho, deixe seu like. Será uma alegria poder contar também com a sua audiência na nossa página no YouTube. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado para você. O amor é a fonte de todas as verdades. Guarde isso no seu coração. A gente volta semana que vem aqui na tela da Band com mais um Estação Bahia. Fiquem todos com Deus e com o amor de Maria. Tchau, pessoal!